Olá, seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista, nesse programa especial com a Comissão de Marketing aqui do CRA RJ. Nesse bate-papo a gente vai conhecer um pouco sobre os trabalhos da comissão, os objetivos e a importância dela tanto para o Conselho quanto para o mercado de uma forma geral. Para conversar com a gente aqui estão os administradores Carlos Alexandre Corrêa, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, sente uma satisfação renovada estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Também Alex Modesto, nosso convidado aqui. Obrigado pelo convite. Luiz Henrique Santos, bem-vindo também, coordenador dessa comissão aí. Boa tarde, José. Boa tarde a todos. Sempre um grande prazer estar presente aí com os meus companheiros de comissão. E Firmino Carneiro, bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Tudo de bom? Vamos ver o que a gente traz de bom hoje, né? Bom, então a gente vai começar aqui perguntando ao Luiz Henrique sobre o objetivo principal dessa comissão enquanto produtora, criadora de conteúdos, de pesquisas e aí para fomentar o marketing dentro do mercado. Qual o objetivo dessa comissão principal? Então, o Conselho Nacional de Administração, ele tem dentro da sua formação uma série de comissões que atuam para justamente fomentar junto ao mercado e não só aos membros da própria comissão, aos que são registrados na comissão, mas a todo o público que se interessa, não só administradores também, mas todo o público que se interessa por esse ambiente gerencial, por esse ambiente de divulgar alguma coisa, e focando mais para o lado do marketing. E não é diferente a nossa atuação, como das outras comissões, de essa fomentação que a gente procura trazer é de abordar assunto através de ações bem estratégicas que chamem a atenção do público com relação a assuntos voltados para marketing. Então, a gente realiza palestras aqui dentro desse próprio espaço aqui. Uma série de entrevistas também são gravadas na Web TV Rádio do próprio CRA, pelo canal Play, do CRA Play. Vocês conseguem visualizar essas entrevistas. E a nossa intenção é trazer principalmente assuntos que sejam de interesse atual, de interesse bem de momento, para que possa ser debatido não só aqui com a gente, mas no mercado como um todo. Artigos também são colocados lá para que vocês possam estar lendo e sempre atualizando ali, são pontos de vista de profissionais com experiência no mercado, voltado para essa área de marketing. A gente traz todo o nosso conhecimento nas palestras, nos contatos mais presenciais que a gente tem, ou até virtuais mesmo. A gente gosta de ter a opinião de vocês e é justamente procurar trazer essa interação, trazer ações que ressaltem a importância do marketing no mercado e que possa sempre estar surgindo para quem assiste, para quem ouve, para quem vê, novas ideias e novas estratégias, até porque o marketing, eu costumo dizer que é uma área da administração que tem a obrigação de trazer inovações, de buscar incentivar a questão de criatividade junto com ideias. Então está muito atrelado também ao empreendedorismo, que é criar coisas novas, criar coisas novas com diferenciais. Então essa é a principal ideia da comissão de marketing, é estar sempre colocando em evidência aí assuntos voltados para o marketing através de uma série de ações estratégicas que a gente consegue montar para vocês com bastante carinho e com bastante atenção ali para não deixar nenhum furo com vocês. Muito bem. Bom, então agora já que você conhece um pouco aí sobre o trabalho da Comissão Especial de Marketing aqui do CRA-RJ, a gente não vai perguntar aos nossos convidados aqui o que é marketing propriamente dito, porque você dá um Google aí que você vai encontrar o que é isso. Vai virar Mas uma aula. A ideia aqui é justamente trabalhar com a experiência de cada um. E ao invés de a gente ir lá para os fundamentos do marketing, a gente vai trabalhar algo que aconteceu bem recentemente. Foram estratégias de marketing utilizadas nas eleições 2018, tanto para presidente quanto para governadores. O Firmino participou com a gente de uma entrevista há algum tempo e ele, inclusive, preparou um artigo que está disponível no nosso Espaço Opinião, no site do CRA-RJ. E eu queria que o senhor começasse, Firmino, falando um pouco sobre o seu artigo e sobre esse marketing voltado aí para a área política. O artigo está trazendo uma visão de como aplicar ferramentas de marketing em eleições. E quando a gente fala eleições, se você me permite, Josué, o momento é a eleição que houve aí para governador, presidente, senador e deputado. Mas eleição, no nosso entendimento, é qualquer eleição.
pode ser uma eleição para síndico, pode ser uma eleição para representante de turma, tudo está dentro da eleição. E como é que o marketing atua nisso? Ora, se você é um candidato para ser eleito, você pode tomar como princípio que além de candidato, você pode ser um produto. Um produto que está sendo oferecido ao mercado. Que mercado é esse? Os eleitores. E aí você pega o Kotler e aplica em cima disso, tá? Então, o nosso artigo, tá, que foi escrito, a nossa entrevista, ela foi um pouco por esse caminho. Claro que na entrevista nós falamos sobre pesquisas, sobre opiniões, sobre a parte de mídia, mas a minha parte, principalmente, tá, eu enfoquei por aí. A ferramenta Kotler, que são os 4 P's, aplicado em cima de eleição. Aí, inclusive, tem lá um quadrado, lá um diagrama, né, onde você faz a correlação entre o preço, né, o candidato, qual é o preço dele, né, qual o produto que ele oferece, qual é a praça que ele quer trabalhar, e a gente fecha em cima disso. Fecha aí nos 4 P's. Isso. Agora, nessa questão política, pelo menos a gente viu um boom aí das redes sociais, assim, foi uma coisa gritante, candidatos que estavam totalmente sumidos na grande mídia, ganharam destaques aí nas mídias sociais. Nessa transformação da sociedade em ter essas mídias alternativas como principal meio de comunicação, qual o papel do marketing dentro desse cenário todo aí? Como o senhor enxerga isso na política? Dentro desse contexto, não há que desconsiderar as fake news, né, que estão dando um trabalho adicional para os profissionais de marketing, porque eles estão tendo que amealhar informações para poder desconstruir, muitas das vezes, uma imagem daquele candidato que não é aquela que ele está vendendo, usando aí as palavras do Firmino, e ainda tendo que construir uma imagem que aquela imagem que ele precisa mostrar a seus eleitores, né? A mudança social principal, né, dentro desse contexto é essa, né, que as fake news elas tomaram proporções estratosféricas, eu diria para você hoje que elas fazem parte do cotidiano e repetindo, né, os profissionais de marketing têm trabalhos, eu diria, redobrados para desconstruir e para construir, posicionando sempre o candidato, o produto, a empresa, a marca, dentro daquilo que ela se propõe. E o trabalho adicional é colher esses dados, né, que estão disponíveis nas redes sociais, principalmente Facebook, que é a mais utilizada no Brasil, levar para dentro das empresas, correlacionar esses dados, transformá-los em informação e usar essa informação a favor, repetindo, do candidato, do produto, da marca, ou daquilo que se quer promover. Então, eu vejo fundamentalmente esse trabalho dual aí, atualmente, dos profissionais de marketing. A marreta numa mão e a colher de pedreiro na outra, né? Desconstruir e reconstruir. É verdade. Ô, Carlos Alexandre, nessa questão das fake news, não são novidades, as coisas já acontecem agora com esse boom aí, ela acaba ficando mais rápida, né, na verdade, mas existem notícias também que são verdadeiras e que acabam atacando a imagem dos candidatos em eleições, sejam quais forem. E aí, qual o posicionamento desse candidato que foi atingido por algo real? Assumir a culpa e reconstruir? Qual a melhor estratégia de marketing para se livrar dessa má imagem? Dando aquele Google que você falou no início, ele vai ver lá uma tríade do marketing que tem interessante, que é desejo, necessidades e demandas, né? Quer dizer, eu tenho uma necessidade de mudança e aí eu vou criar o desejo dessa mudança através do modelo de eleição, né? Até chegar ao ponto de demandar por candidato A, candidato B e candidato C. Então, o marketing vai começar, a partir daqui, a trabalhar. O que a gente pode observar é que a gente houve um momento que se achou que a internet ia, através das redes, resolver um problema. Qual o problema? O problema da concentração da informação. Então, se em algum momento alguém pensou que eu ter grandes emissoras de TV, de comunicação, né, a internet fosse democratizar e popularizar o acesso de todo mundo à informação,
Quer dizer, eu tinha, a partir de algum momento, um funcionamento, muito embora não seja técnico da área, tem gente muito mais habilitada para falar, mas eu imaginava o seguinte: eu tinha uma pessoa, um repórter que ia a campo, ele tinha uma fonte, ele checava essa fonte vinha com uma notícia, a partir daqui ele escrevia um texto, talvez submetesse esse texto a um redator, que aí tem um chefe de redação, e depois disso a notícia vinha. Hoje qualquer um que tem um celular na mão virou um repórter no meio da rua com uma coisa para mostrar, e que se a TV, a rádio, todos os meios de comunicação não mostrarem tão junto com ele já fica em segundo plano. Então as notícias saem mais rápido do que elas são checadas. Então a grande questão do fake news é que o que se achou que fosse democratizar não surtiu esse efeito, porque como todo mundo tem acesso à informação e todo mundo tem acesso a promover informação, nem sempre essa informação é de qualidade. E aí o resultado dessa questão é que o cheque da informação parou de ser verdadeiro e todo mundo e pouca gente tem um compromisso com a informação que está divulgando. A questão toda é que daqui a 6 ou 7 compartilhamentos, você não sabe mais o que é verdade e o que não é. O grande trabalho, então, em relação a qualquer um que é mencionado na internet, no caso que a gente está falando aqui, por exemplo, seja um candidato, vai ser desmontar a imagem, que por vezes fica ferida mais rápido do que a possibilidade de defesa. Então, e uma questão fundamental hoje, quando a gente está discutindo isso, no marketing nesse momento, é entender que as redes sociais trabalham com algoritmos, né? E algoritmos, eles tiram um pouco a capacidade de discussão da dialética, né? Da diversidade. A questão toda central é o seguinte: o mesmo algoritmo que faz não aparecer nas redes sociais coisas para mim que não interessam, é aquele mesmo que desaparece da minha frente com as pessoas que têm posição contrária a mim. Então, na verdade, hoje o que acontece é que os meus pensamentos são reforçados porque eu só vejo gente que pensa igual a mim. Então, essa polarização que a gente vê, ela é focada muito em cima do quê? Bom, se eu só vejo gente que parece comigo, que é aquele algoritmo que facilita a minha busca, também facilita a capacidade das empresas e das notícias de virem exatamente para mim. Ou seja, eu chego no momento a achar que realmente eu sou o dono da verdade. Isso é problemático. Isso hoje acontece até dentro de uma faculdade. A gente tem que tomar muito cuidado. A discussão é fundamental, José. Assim, o discordar é o que leva ao crescimento. Se todo mundo pensar para um lado só, é complicado. Qual é a grande função do marketing, finalizando a resposta? A função do marketing, eu acho que hoje, não só comunicar um produto, não só comunicar uma embalagem, não só comunicar a minha marca, ela passa a ser um trabalho também de educação, quase que de serviço à população. Não podemos prestar o desserviço mais. Já tem muita gente para prestar. A gente tem que ser muito sério, comprometido e ético com as notícias, com as afirmações que a gente faz. E na eleição a gente pode ver isso. Ontem mesmo, de ontem para anteontem, se eu não me engano, o Facebook descredenciou não sei quantas contas, tanto no Face, de perfis, quanto no Insta. Por quê? Porque suspeita de serem fake news. E aí, assim, o cuidado que a gente tem hoje é que a gente tinha acesso às informações mais formado, digamos assim, mais preparado. Hoje você já pega uma criança de 6, 7 anos na rede social. Se os pais não tiverem muito controle, eu consigo formar aquele cidadão do jeito que eu quero. Então esse é um grande desafio para o marketing, trabalhar de forma séria nesse momento. E é preciso ter muito cuidado, checar realmente as informações, porque os profissionais do marketing têm um trabalhão enorme para construir uma imagem, apresentar um produto, e de repente uma fake news pode destruir isso em alguns poucos segundos ou compartilhamentos. Bom, um outro aspecto dessas eleições, Henrique, que a gente viu muito, foram as margens de erros dos institutos de pesquisa. Foram margens assim gigantescas. Como o profissional de marketing pode ainda confiar nesses institutos oficiais de pesquisa ou tem outras alternativas para que se chegue a números mais palpáveis? Essas eleições, elas trouxeram uma visão bem diferenciada das outras, com relação justamente a essa atuação da pesquisa de mercado voltada para os resultados, para prévias, né, eleitorais com relação aos candidatos. E a primeira delas é justamente, eu vejo aí um posicionamento muito pessoal meu com relação à minha experiência profissional, de que
a população ela começa a identificar que isso pode ser até um processo que venha a mudar a forma, a abrangência de atuação dessas instituições de pesquisa. Você nota que um dos resultados gerados pela pesquisa, inclusive está atrelado a essa questão da diferença entre como as pesquisas mostravam os resultados e o que realmente aconteceu nas urnas, é de que a população ela analisa, ela está começando a ver diferente esses resultados. Há um tempo atrás, algumas eleições atrás, a influência, óbvio, não estou dizendo que não existe influência dos resultados de pesquisas eleitorais, mas você vê que hoje esses resultados, eles influenciam de uma maneira muito inflexível. Desculpa, muito flexível. Você não tem a certeza de que, olha, os resultados eles vão ser 100% influenciáveis no voto do candidato. A gente tinha candidatos que na pesquisa demonstravam ali, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em Minas Gerais mesmo, a gente teve candidatos conhecidos aí que estavam super lá na ponta e quando chegou nem entraram ali pro Senado. E o que a gente começa a ver é que a população ela entende que a amostra gerada por uma pesquisa ela é um pequeno percentual ali, uma pequena janela de uma população gigantesca que está votando. Isso é um dos itens que eu acho que a população começa a se identificar. O outro que eu até atrelo essa questão da fake news é fato. A fake news foi muito forte nessas eleições. As mídias sociais entraram para valer agora. A gente pode entender que de uma maneira totalizada as mídias sociais elas são atuantes nas eleições. Claro, desde as anteriores já aconteceu, mas essa foi muito forte. E as fake news elas ressaltam um dito muito atuante nesse período de eleição, que é falem mal, mas falem de mim. É óbvio que você não sabe até que ponto essa fake news vai prejudicar aquele candidato e como é que vai se trabalhar para melhorar a imagem, mas fato movimenta o nome daquele candidato ali nesse processo eleitoral. Vai depender de como isso vai ser trabalhado. Se a gente fosse pensar, os candidatos que foram eleitos, todos eles tiveram, de alguma forma, alguma fake news acontecendo. Foram poucos que não tiveram. E mesmo assim, alguns deles foram eleitos. Então, a gente vê uma movimentação. E a gente pode tirar de tudo isso que a mídia social é uma realidade hoje nesse mundo eleitoral. O ambiente online, o ambiente virtual é uma realidade hoje com uma influência muito forte. Então, em cima da pergunta que você me fez, toda essa atuação aí dos resultados da pesquisa, elas ainda são muito atuantes. A questão essas agências, essas instituições que realizam as pesquisas, que são altamente conceituadas no mercado, elas vão começar a repensar a maneira ou de expor, promover os resultados, ou então de abranger mais o percentual, o número de pessoas que são pesquisadas, porque, é claro, ali a obrigação da instituição é trazer uma pequena amostra, né, para entender como é que estão acontecendo o pensamento eleitoral da população. Mas a gente vê que hoje existe uma variação de entendimento e até eu posso dizer que existe até um aprofundamento do eleitor em querer saber até que ponto isso aqui realmente vai influenciar no meu voto. Volto a afirmar, as pesquisas são muito importantes para o processo eleitoral. Elas influenciam, sim, mas eu acho que o eleitor, toda essa evolução que o consumidor, que é o eleitor também, tem sofrido, tem sido influenciado também nessa questão de analisar os resultados que a mídia passa das pesquisas. Fato é que muitos candidatos estavam lá, como eu falei, no topo, e quando chegou nos resultados finais ali de todos os votos sendo contabilizados, não foram eleitos ou nem ficaram ali entre os primeiros, né? Então essas agências, é óbvio, as agências elas precisam repensar, acho que nem repensar como vão aplicar, mas caramba, como é que está batendo esse resultado no consumidor? Eu acho que é um processo que para a próxima eleição elas com certeza vão estar pensando, vão estar repensando. Até porque a gente sabe que tem uma intenção em algumas delas que são realizadas de querer, sim, né, movimentar um pouco o mercado para determinados candidatos. Mas, se até nisso eles têm a intenção, com isso principalmente eles vão ter que repensar de que forma isso vai ser atrelado ao mercado para o consumidor, para o eleitor. Que é o consumidor. Que é o consumidor, né? Como é que a gente pode impactar esse eleitor aí através dos nossos resultados? Mas fato
alterações vão acontecer, mudanças vão acontecer por essas agências para conseguirem mexer mais com esse mundo aí eleitoral. Firmeza. Complementando o que o Luiz falou, eu concordo plenamente, tá? Eu analisando, às vezes eu faço algum tipo de análise de perfil, de pesquisa. Quando começa uma eleição, principalmente, vamos falar da eleição que nós tivemos aí de governador, né, de presidente, existe toda uma campanha, tá, de dois lados que eu enxergo. Tá? Uma é uma campanha de mídia, inclusive tem um apresentador de televisão, que não citarei o nome, que não venda seu voto, faça o seu voto valer, falando do voto. Tem toda uma campanha do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, né, onde você não deve vender seu voto é secreto, você não pode levar máquina, você não pode isso, o voto é seu. Aí, você está andando num shopping, não sei o que, chega um pesquisador e te pergunta, você vai votar em quem? Mas espera aí, tem todo um marketing dizendo que o meu voto é secreto. E essa pessoa está me perguntando em quem eu vou votar. Um confronto aí de um ideais, confronto, né? Um confronto de informações, de mídia, né? E aí até onde, essa é a minha dúvida, até onde a pessoa que está sendo pesquisada, ela fala a verdade do que ela vai fazer. Né? Pesquisas, elas não levam em consideração o fator principal, é o ser humano. Né? Quando a gente olha a evolução da qualidade dentro do marketing, quando a gente vai lá em Ford, lá no início, né, até teorizando um pouco sobre a nossa área, a gente vê que Ford, quando começou a fabricar lá seus carros modelo T e pretos, não tinha concorrência alguma. Então, o único teste que era feito naquela época era o próprio cliente comprar e testar o carro. Ele viu que, com o tempo, as reclamações aumentavam e passou a pegar por amostragem, né, de forma aleatória, alguns carros para poder testar. Só que o método ainda não era perfeito, porque ele poderia pegar uma amostra com 100% de carros bons, né, ou com 50% de carros bons e os outros 50% estarem com defeito. Não mudava muita coisa. Essa ideia permanece. Existem algumas ideias que são padronizadas no momento de eu colher, né, determinados dados para depois correlacioná-los, que não muda. E, fundamentalmente, vejam que eu falei de máquinas. Quando eu mudo máquina por ser humano, você vê que essa incerteza ela acaba sendo potencializada pela natureza do ser humano. Acrescido a isso, ao que o Firmindo falou, acaba que se tornando uma metodologia para a gente errar nas pesquisas. Porque, de fato, eu posso não ser honesto o suficiente, já que o voto é secreto, não me senti obrigado a responder para um pesquisador. E ainda assim, me senti obrigado a responder a um pesquisador em quem eu vou votar, e ainda assim, existem algumas pesquisas que são feitas online. O que o Carlos falou em relação ao algoritmo, eles também não são perfeitos. Muitas das vezes o pesquisador pode acessar meu Facebook e verificar que eu tenho diversas postagens de um determinado candidato. Mas será que todas as pessoas que estão lá relacionadas no meu perfil, que em tese o algoritmo entende que pensam como eu, será que esses dados que são coletados conjuntamente coincidem? Então eu atribuo a essas questões que precisam ser repensadas em função das mudanças tecnológicas para que as pesquisas errem menos. Mesmo porque você pode mudar de opinião daqui para ali, encontrar uma notícia, alguma informação, mudar de opinião, ou querer prejudicar o outro candidato e falar que vai votar no adversário, né? Para poder frustrar aí. Eu acho interessante, queria falar para os amigos que estão vendo a gente, tem uma coisa que a política aprendeu a partir dessa eleição, a prestar atenção mais. Você aí que está assistindo, você sabe o que é um influenciador digital? Não tem ideia do que é? É o seguinte, vai falar com teus sobrinhos, vai falar com teus filhos mais novos, assim, eles vão dar uma ideia para você do que é um influenciador digital. Não se levou muito a sério a ideia de que eu posso ter uma pessoa com capacidade de influenciar muito as outras. E eu acho que uma questão fundamental é que a gente hoje tem fluxos de comportamento. Isso é uma mudança.
na sociedade como um todo. Antigamente, o meu fluxo de comportamento era mais retilíneo. A gente tinha famílias que tinham determinados comportamentos, famílias que tinham determinados comportamentos. Essas famílias ficavam fechadas ao longo das gerações nos seus hábitos e frequentavam grupos sociais, enfim. Isso hoje, a influência digital é muito grande nas pessoas. Então, assim, o fluxo de comportamento muda muito rápido. Então, não é de se espantar que quem estivesse em primeiro lugar fosse para o terceiro e quem tivesse terceiro fosse o primeiro. A gente consegue mudar o fluxo do comportamento das pessoas em 24 horas. Né? Tanto a grande preocupação no mundo hoje em relação a eleições, e você viu isso nos últimos 5 anos, principalmente, porque a gente fica achando que isso é uma coisa de Brasil. Não é de Brasil, não. Você está vendo os Estados Unidos nos últimos 5 anos discutindo isso. O desespero que é a mudança no fluxo de comportamento por uma ação muito rápida. Né? Então, eu acho que uma das questões nevrálgicas aqui é a gente discutir o seguinte: não dá mais para a gente não levar em consideração o impacto da rede social dentro do seio da família, dentro das pessoas. Eu até vi uma reportagem há 2 dias antes da eleição aqui que falava o seguinte, não era uma reportagem não, ao fim de uma reportagem, a brincadeira do repórter, né? Não era nem o repórter, era o âncora do programa, e ele falava assim, você já brigou com sua família? E aí, não? Calma, ainda falta mais 2 dias. A gente não tem ideia de quantas famílias foram desmontadas por causa dessa última eleição, grupos de amigos, assim, justamente por isso. A gente vai ficando cada vez mais fechado no mundo que é muito nosso, com pessoas que ficam muito parecidas com a gente. O ruim disso é que a gente começa a desconstruir aquele modelo que a gente vinha construindo nos últimos anos de lidar com o diferente. Isso é muito problemático. Eu acho que a única questão hoje que a gente tem que pensar, e o profissional de marketing tem muito essa posição, tem que repensar, é o seguinte: a gente tem que reforçar a capacidade de lidar com o diferente. Senão a gente vai caminhar para um mundo que a gente deixou para trás, que é o mundo de eu fico com quem pensa igual a mim. Acho que essa é a grande questão, José, hoje. Muito bem. E o senhor vê muito esse tema sendo trabalhado dentro das universidades, lá na cadeira de ensino, nas academias isso é trabalhado? Ou simplesmente vamos ensinar os fundamentos aqui e aí vocês pensam por vocês mesmos? Então, se a gente falar, eu vou levantar a bola para você de duas formas, né? Então, a gente está falando do ensino, não vou falar só de universidade, vou falar do ensino. O ensino de uma forma geral, a gente vê o ensino da mesma forma, polarizado? Porque se a gente está vendo o ensino de forma polarizada, a gente vai começar a discutir, tá agora aí lá no Congresso, escola sem partido, a gente vai começar a ver isso de forma polarizada. Há que se levantar uma diferença fundamental entre discussão política, posicionamento político e doutrinação. São coisas diferentes. Não tem como a gente discutir em escola sem emitir um parecer político. Parecer político faz parte da nossa educação, porque faz parte de quem eu sou. E é no meu parecer político que aquele aluno que está em frente a mim, por exemplo, descobre se ele se junta a mim ou não. O maior problema disso tudo é a gente não ter a capacidade de entender que aonde termina a discussão política e entra o que a gente não quer, que é uma doutrinação. Não se deve ter isso. É quando o professor não aceita a opinião do aluno, ou quando 2 alunos não se aceitam e o professor não intervém. Mas isso não é só de política. Isso a gente está falando por opção sexual, por cor de pele, por tudo. Então, assim, a discussão tem que haver sempre. Faculdade e escola é ambiente de discussão. O que vai fazer o posicionamento de uma pessoa é a educação que ela tem em casa. Então, somado com a escola, onde ela vê uma nova discussão fora a família. A grande questão hoje é que a família saiu de cena e está delegando para a escola esse tipo de ação. E aí, independente de qual seja o posicionamento, eu acho que esse é um grande equívoco que a gente tem, independente de qual seja o posicionamento, a gente começa a perder a perspectiva de que a faculdade, a escola, é um lugar de discussões. Universidade, universo. Então, há que se ter posicionamentos diferentes.
Agora, se a gente começa a não tolerar posicionamento diferente, a gente, de novo, está se fechando numa casa pequena. Eu acho que deve haver discussões, deve haver debates, é pelo debate que a gente cresce, e a gente tem no mundo um avanço nos últimos anos em termos da pluralidade. A gente não pode cair na ideia agora, que eu não tenho a menor dúvida, Josué, que é isso que se discute hoje no mundo, quando se fala do algoritmo. A gente vai ter que ter uma forma de mostrar o meu interesse, mas também continuar mostrando o que é contra mim. Eu acho que a criança, desde pequena, crescendo com a pluralidade de ideias, só gera debate e discussão para o adulto lá na frente, para ele se formar. A questão toda é que se a gente começar numa criança que é desprotegida, não que ela não tenha capacidade. As crianças hoje são muito mais espertas do que eu era, do que ele é, do que você era quando era criança. Elas já estão mais preparadas para isso. Mas ela ainda precisa da formação da família, do centro da discussão aqui, inclusive para poder se comparar com um colega do lado que tem uma posição diferente e poder formar a posição dela. A questão toda é que se a gente começa a dizer o que é certo e o que é errado antes de formar a posição, a gente está doutrinando as pessoas. Eu acho que essa é a questão. O marketing ele tem papel fundamental em não deixar isso acontecer. Enquanto sistema pensante. Porque por mais que eu diga que eu quero identificar em você um desejo, uma necessidade e gerar uma demanda, se eu estiver trabalhando eticamente, eu gero em você poder crítico também, através dessa definição. Então, acho que o marketing não pode perder esse foco. Esse é um dos principais E é focos. válido lembrar que uma das ações dentro do marketing é justamente essa tempestade de ideias, né? O brainstorm, essa diversidade aí para construir algo que seja bom para todos. Alex, é possível trabalhar o marketing de forma ética dentro da política? A ética, ela cabe em qualquer área da nossa vida, né? Quando verificamos as intenções dentro da política, olhando especificamente a política nacional, ela sempre foi muito pautada pelo toma lá da cá, né? Que é uma prática que já se vê aqui desde quando o Brasil, na verdade, era imperial, né? E não é uma prática republicana. Precisa haver uma mudança cultural mais profunda para que a ética se instale, né? Essa mudança cultural, a gente acredita que ela possa vir, não a partir de agora, da eleição de um candidato A ou B ou C, mas de uma reflexão mais profunda de cada cidadão. Porque o político não nasce político no sentido estrito da palavra. Nós somos, como o Carlos bem colocou, seres políticos, né? Não há que dissociar o homem da política, mas a politicagem, né, como ela é feita aqui no Brasil, precisa ser repensada a partir de cada um de nós, né? A partir do momento em que eu não fumo um cigarro e jogo uma guimba no chão, a partir de um momento que eu devolvo um troco que foi me dado de forma indevida, repensar pequenas atitudes, né, dentro do seio da sociedade vai fazer com que a gente passe a produzir políticos, né, os representantes do povo, muito mais compromissados com a ética. Mas isso é uma mudança cultural que precisa haver. A gente precisa, enquanto profissional de marketing, levar essas reflexões para o seio da sociedade. É possível? É sim, mas é uma mudança individual, né? Não há que se confundir, rapidinho, só para te fazer não há que se confundir política com eleição. São coisas diferentes. Política é posicionamento. Eleição é voto. Outra coisa, Muito perdão. bom. Muito bom. Perfeito. Até por isso as empresas têm as políticas dela. Existem políticas diversificadas para todas as áreas. A gente faz política em diversificadas áreas. Então, atrelar a política só à eleição é até um erro, né? Muito bom. Muito boa essa diferenciação que o Carlos coloca sobre eleição e política, porque a intenção da pergunta é exatamente, é possível ser ético nesse meio de política, mas fazendo essa distinção aí, eleições para cargos legislativos ou executivos, nos poderes aí, e a política nossa de cada dia. Trazendo aqui para o marketing o trabalho com microambiente, macroambiente, quais as melhores estratégias dentro de para alguém que vai governar um estado, um país? Olha, trazendo essa ideia, né, do marketing para o governante, independente se vai ser num micro ou no macro ambiente, ou seja,
prefeituras, estados e um país como um todo, é fundamental. Constantemente a gente precisa buscar, me colocando até na posição de um governante, né? A gente precisa buscar não só a aceitação não vem de qualquer forma para a população, mas é saber, por isso existem as equipes contratadas de profissionais de marketing para esses governantes, para todos os resultados gerados. Eles geram resultados positivos e resultados negativos. Esses resultados eles são pesquisados, são trabalhados e vistos da melhor forma. Aí entra até a questão dos 4Ps, né, do marketing. Se a gente pegar o P de promoção, olha, os resultados são gerados. Como é que foram esses resultados? Como é que a gente vai trabalhar a promoção desse resultado junto à nossa população? Porque é fato, pessoal. Mesmo nesse âmbito aí eleitoral, onde a gente elege os nossos governantes, a gente está lidando com uma estrutura ali, né, de empresa. Se a gente pegar no governo, o governo tem os cargos, tem ali as funções das delegações determinadas, então a gente gera resultados, o governo gera resultados, seja ele em âmbito municipal, estadual ou de presidente, de presidência. A gente tem resultados gerados e esses resultados eles atendem a uma população que é uma clientela. Podemos colocar até assim numa visão organizacional. Mas a gente precisa saber como esses resultados vão chegar até a esse consumidor, a esse eleitor, a essa população ao qual a gente está governando. E para isso, as equipes de marketing elas também fazem trabalhos como as empresas, as organizações privadas também desenvolvem. Olha, a prova disso são principalmente quando chegam na época final, né, do mandato de cada eleitor, eles começam a deslanchar uma série de propagandas e marketing, ações de promoção, de mostrar os resultados que foram gerados durante o seu governo. Olha, mais uma ação realizada, tudo isso para mostrar, para vender para o eleitor dele e para toda a população ao qual ele governa os resultados ali de forma positiva. Os resultados negativos, essa equipe que é contratada, ou que é ali atuante com essa parte de estratégia de marketing para esse governante, ela com certeza também vai tentar amenizar os resultados negativos ou tentar transformar até em resultados positivos ou em possíveis ações que vão ser realizadas ou que vão ser deixadas para o próximo governo que vai entrar. Fato, a atuação do profissional de marketing e a necessidade de criação de estratégias de marketing nesse âmbito eleitoral é uma realidade também. É uma realidade. E aí eu até aproveito para falar para os nossos ouvintes, ali, para os nossos telespectadores, que você como administrador ou como estudando ou atuando em qualquer área de gestão, procure se aprofundar nessa área de marketing, porque de alguma forma você está agindo com alguma ação estratégica voltada para marketing, por mais que você não seja um profissional de marketing nessa área. Então, trazendo aqui para o nosso âmbito eleitoral, com certeza, esses governantes, essas equipes dos governantes, esses governos que vão entrar, os governos que estão saindo, eles têm os profissionais e as equipes preparadas para saber promover os resultados através das ações de marketing e para poder saber aqui no back-office do governo deles como trabalhar melhor essas ações estratégicas e alavancagem de resultados, recuperação de resultados. O Firmino muito trabalha isso nas palestras dele com relação ao marketing pessoal. Esse marketing pessoal está atrelado diretamente a todo esse plano estratégico de marketing da própria governança deles ali. Então é uma realidade, independente de ser profissional de marketing ou não, procure entender sobre as estratégias de marketing, procure entender sobre esse âmbito do marketing, porque de alguma forma ela vai te ajudar, independente da área que você atue nessa governança aí. Ô Firmino, nessa área da política tradicional de eleições a cada 2 anos, tem mercado para o administrador? E o que o administrador pode fazer para se posicionar e assumir o seu lugar, se há um lugar para ele? Mercado, com certeza. Eu não tenho dúvida que tem um mercado, tá? Que o marketing não deixa de ser oferecer um produto e depois, que agora que a gente começa esse plano, se o produto oferecido é o correto, né? Porque se nós tivermos um produto oferecido e o que ele me traz não é aquilo que foi dito, eu vou para o Código de Defesa do Consumidor. Na política nós ainda não temos um Código de Defesa do Consumidor, que aliás deveríamos ter, né? Porque existe N promessas.
Agora, se são cumpridas, o prometido é entregue. Esse é o grande lance do marketing. Então, se nós pensarmos de como ajustarmos, como é que o administrador vai trabalhar nisso, primeiro ele tem que entender muito bem das pesquisas, ele tem de entender de um cenário político que está em trás disso, ele tem que buscar entender também a parte histórica, né? As nossas eleições que aconteceram agora não começaram agora, elas começaram em 1500, com o descobrimento do Brasil. E se você for estudar a história, você vai ter 3 ou 4 formatos. Eu acabei de ler um livro do descobrimento do Brasil com o olho do português. Como é que o português fala que o Brasil foi descoberto? É diferente daquilo que eu aprendi na escola. E daí vem. O nosso país é muito novo, gente. De 1500 para 2018 são poucos anos se você comparar. E o que importa? Primeiro, pesquisar, se atualizar, buscar o mercado, ser crítico, tá? E muito, muito importante, ouvir. Ouvir o que está sendo dito nas mídias, ler, tá? Ler, mas aí é até uma forma diferente de falar, é ler com o ouvido. Tá? Não é ler o que está escrito, mas o que fazer correlações daquilo que está sendo falado, do que está sendo feito no mercado como um todo. Tá? Você pensar que o Brasil ele é dividido por regiões, mas se você for dentro de uma região, ela é diferente. Se você pegar a região sudeste, tá? O Rio de Janeiro não é igual a São Paulo. Já começa no sotaque. Né? Recebe essas ligações de telemarketing aí, você sabe certinho quando ela vem do Rio, quando ela vem de São Paulo, quando ela vem de Santa Catarina. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que entender, dentro desse cenário, aonde você vai aplicar suas técnicas de marketing. Uma técnica de marketing no Rio de Janeiro não é a mesma de São Paulo. E aí a gente vai vendo os candidatos, tá? Nós estamos vendo as eleições. E aprofundar em cima disso, gente. O mercado é algo que, para mim, me chama muito a atenção. Nós estamos conversando, a mídia está conversando, o jornal está falando, está todo mundo conversando nas eleições atuais, fake news, Facebook e Instagram. Instagram, né? Eu erro pra caramba essa palavra. Tudo isso aí, né? Daqui a 2 anos nós temos outras eleições. Aí lançou aí um novo app que acaba... Cadê o Orkut? Vocês sabem me dizer onde é que anda o Orkut? Né? Foi tomar café, né? Ninguém fala do Orkut, mas o Orkut ele deve ter trabalhado há 4 anos atrás. Morreu. Não existe mais. Será que o Facebook vai sobreviver daqui a 2 anos? Tá? Sabemos aí que o Facebook está com um monte de problemas, né? Hackers levando as senhas, né? Quer dizer, invasões no Facebook. Daqui a pouco ele perde credibilidade e aparece um novo aplicativo. Então tudo aquilo que foi estudado, analisado, feito, voltado para o Facebook, sinto muito, virou lixo. E você só sabe trabalhar no Facebook. Quem é administrador, primeiro, ele tem que ter uma criatividade muito forte em cima desse assunto. Porque esse assunto, ele não é estático. Ele muda muito. E hoje, o exemplo, né? Mudou a mídia, mudou o celular. Hoje eu li, né? Vem celular dobrável, gente. Tá chegando aí, celular dobrável, tá? Se é que já não existe. Todo esse aspecto, tá? Vai fazer com que o administrador tenha que pesquisar, tenha que estar muito preparado para isso. Porque senão ele estuda hoje e amanhã já é outro assunto. Está muito antenado, né, com o que está acontecendo no dia a dia. Eu queria só ressaltar uma coisa que o Firmino falou, que é, aproveitando a sua pergunta, de, poxa, de 2 em 2 anos tem esse processo aí eleitoral, e se tem mercado, né, para o profissional de marketing. Cara, enquanto tiver a necessidade de pesquisar o mercado para entender aonde aplicar a melhor ação ali, né, de marketing do próprio candidato, vai ter mercado. Porque é fato, o candidato, ele precisa entender aonde ele também vai aplicar. Assim como ações diversas de marketing que a gente realiza, ele também precisa entender
que tipo de público ele vai atender, qual é o perfil do público que mais puxa ali para as propostas que ele traz, por região, né? A gente viu aí o nosso presidente eleito, ele tinha um grande percentual do Nordeste para a região centro, do Nordeste não, desculpa, pegando a parte aqui do Sudeste, Centro-Oeste, o Sul, o Nordeste e o Norte ele já não tinha uma aceitação tão grande. Tudo isso são dados que para a equipe dele são extremamente importantes para poder criar as ações. Se a gente tivesse um terceiro turno, por exemplo, seriam dados importantes, inclusive foram dados para a ação dele com relação até a ação de propaganda, né, eleitoral. Ele criou uma nova propaganda focado para o público nordestino, até com um repente, que foi tudo isso em cima de resultados que ele obteve no primeiro turno. E isso tudo é para mostrar um exemplo, né? Eu usei o presidente eleito Bolsonaro para mostrar que os candidatos eles estão atentos ao mercado. Eles sabem que entender o mercado através da pesquisa é fundamental para determinar ali o caminho, até porque gera verba, gera custo, né? Quer dizer, então ele tem um custo para poder fazer tudo aquilo, agir no local errado é vender o produto, a imagem dele errada. Então, enquanto tiver necessidade de pesquisar o mercado para eleição, eu acho que tem mercado sim para o profissional, não só de marketing, mas para o administrador, profissional voltado para a gestão. Isso que é importante abranger toda essa área. E ainda a reboque do que ambos disseram, o marketing ele ganha uma visibilidade cada vez maior. Por quê? Porque a quantidade de informações, de dados, né, as informações são trabalhadas mais internamente. A quantidade de dados disponíveis, elas estão cada vez maior, né? Ainda a reboque do que o Firmino falou também, além de um país jovem, somos uma democracia muito jovem. Estamos ainda aprendendo a lidar com o diferente, né? Estamos ainda aprendendo a lidar com a própria intolerância que nos impede de olhar o diferente como aquele que pode impulsionar uma mudança em nós mesmos. Todo esse aprendizado gera muitos dados, tanto faz se é offline, se é online. A gente está trabalhando com o analógico ainda, com o digital, a gente está trabalhando com aceitação, com não aceitação. Todos esses conflitos geram muitos dados. Então, o mercado ele está cada vez mais propício, mas eu diria para você que tem mercado, mas eu acho só para aquele profissional que se desenvolve, que consegue ter um olhar diferenciado sobre essas questões. Tem, como todas as áreas, muitos profissionais sendo formados semestralmente, anualmente, pelas universidades. Mas só aquele profissional que tenta ter um olhar diferenciado sobre essas questões é que consegue, de fato, surfar nessa onda e se posicionar como um profissional de sucesso. Carlos Alexandre. Inclusive, em cima da pergunta que deu início a essa parte da discussão, você falou da ética, né? Assim, em última análise, a ética, em última análise mesmo, ela está ligada a padrões de conduta moral, a adequação a determinados padrões de conduta moral baseado no que uma sociedade espera. Então, trazendo isso para uma eleição, por exemplo, você imagina o seguinte, se eu tenho uma sociedade que espera um debate político que não discuta absolutamente nada de programa de governo e só fique botando o dedo um na cara do outro para dizer quem fez isso, quem fez aquilo, se a sociedade vai para a televisão esperando isso, olha a campanha de marketing trabalhando aqui, a gente vai se juntar para falar o quê? Vamos descobrir o que o Luiz fez de errado. E o debate vai ser o tempo todo em cima disso. Eu tenho dúvidas, sinceramente, como profissional de marketing, das pessoas que foram às urnas e votaram, quantas conhecem os programas de governo dos candidatos, da onde vai sair a verba, de onde vai sair o dinheiro, se é possível legalmente, se não é possível. Eu acho que a nossa grande evolução ainda aqui brasileira ainda está em cima de levar a eleição para um patamar que seja um pouco menos de torcida para o candidato A ou B ou C ou D, e um pouco mais de entender um plano de governo, entender como se vai, porque senão a questão que o Luiz falou da governança, o que você perguntou do micro e macro ambiente, isso tudo fica em segundo plano. A gente fica numa discussão puramente em cima de candidato A, candidato B, candidato C, vira uma torcida, eu boto a minha camisa com uma bandeira e vou torcer pelo meu candidato. Não importa se o que ele está falando é possível se fazer ou não. Eu acho que o nosso próximo passo na evolução e aí
a área de marketing vai ter que se adequar a isso ou não, a área de marketing vai poder continuar falando sobre o candidato A, B ou C, sobre o fato dele ser daqui, ou agir assim, ou ela vai poder mudar. E vai começar a dizer o seguinte, ó, como se faz numa empresa mesmo, entende? A minha empresa, ela trabalha com isso, ela tem esse plano, o meu produto é assim, assado. Se você não estiver satisfeito, você não compra mais daquele produto. E vai ser um pouco dessa coisa insana de discutir quem fez errado, quem fez certo, quem fez errado, quem fez certo. Assim, fez errado, fez certo, tá, qual é o plano? O que a gente vai fazer? Como é possível? Vamos questionar isso. E aí eu abro como marketing para dizer, para prestar realmente um serviço de informação para a população. Olha, isso aqui é o plano de governo do candidato A. Isso aqui é o plano de governo. Por que o candidato A tem um plano de governo melhor que o B? E aí lá do outro lado, B. Olha, por que o B tem um plano melhor? E o consumidor em casa, né? Mas também não é muito difícil da gente entender isso no Brasil. O brasileiro ainda não consegue nem ler o manual das coisas que ele compra, né? Ele compra um produto que ele não lê no manual. A gente ainda tem esse resquício ainda quase que de colônia, né? Aquela coisa assim de caramba, me dizem que é bom. Me dizem que eu tenho que ter. Me dizem... talvez um dos grandes apoios que o Brasil tem, porque que o Brasil é muito difícil, o Brasil tem um grande problema, né? É porque o Brasil tem um interesse econômico muito grande no Brasil. O brasileiro é um consumidor. Não é difícil você encontrar no Brasil uma pessoa que deixe de comer para comprar um celular, mesmo que ela não vá usar as funcionalidades todas dele, né? Então o olho no Brasil é muito grande pela essa coisa da população consumir e consumir. É um consumismo mal mesmo. Assim, é um consumismo sem entender o porquê, apenas para ter. Então, assim, essa eleição é um pouco do reflexo dessa questão que você falou de sermos uma democracia jovem, de sermos um país, como o Firmino abordou, jovem. A gente ainda vai ter que crescer muito. E aí é fundamental a sua pergunta. É na universidade que as pessoas desenvolvem um intelecto para poder chegar a um ponto de discussão. É na escola que se faz isso, para a gente evoluir como sociedade. O próximo passo da evolução como sociedade é a sociedade cobrar um padrão de conduta mais adequado. E aí, o marketing tem que se adequar a isso e os produtos também. Dentre eles, a classe política que você citou, já que a gente está falando de eleição, entende? Muito bem. O Carlos falando, começaram a surgir algumas questões que são relevantes dentro dessa tua fala. E além do intelecto ser desenvolvido dentro da universidade, a gente precisa de melhorar ter uma educação de base, né, muito mais robusta, para que quando ele chegue na universidade, passe pelo ensino fundamental e médio, chegue na universidade, ele possa, de fato, saber lidar com o diferente. E aí é uma hipótese, né, é uma questão pessoal, mas eu penso que, como ele não tem uma educação de base muito robusta, quando ele chega na universidade, ele não consegue entender o diferente, porque ele não foi exposto a nada disso, né? Ele vem daquele mundo onde todo mundo concorda com ele o tempo todo. Muitas das vezes as escolas públicas, em sua maioria, não têm uma qualidade atestada, né? E ele simplesmente passa, né, por aquele momento da vida dele, o aluno, o cidadão, e quando chega na universidade ele não tem. Ele, quando é confrontado, ele começa a se perder, né, de fato. E aí o se perder revela-se em intolerância, revela-se em agressividade e em uma ausência de construção. E essa ausência de construção faz com que ele não saiba votar, só saiba consumir, não saiba, de fato, entender o que é a realidade dentro de uma sociedade, né? Essas questões passam por essas nuances. Acaba se portando como um consumidor e não como um eleitor, né? Exatamente. Torcedor e não como eleitor. Bom, nós estamos chegando ao final dessa entrevista e nós gostaríamos de agradecer a audiência, né, dos nossos espectadores, nossos ouvintes, e gostaríamos de agradecer aqui também os nossos participantes, administradores. Firmino, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. O agradecimento é meu, né? É sempre bom estar junto com vocês que estão nos assistindo, estar junto com você, Josué,
conversar, eu só queria fazer um acerto. Quando nós começamos aqui, eu falei nos 4 P de Kotler e só falei 3. Ponto, promoção, preço e produto. Eu falei 3, tá? Eu não descodifiquei certo. Então deixa eu acertando agora, tá? Tá E certo. desejar para vocês Tá com a aí memória felicidades, tá? E breve retornaremos com outros assuntos, se Deus quiser. Henrique, muito obrigado também pela sua participação. Obrigado, Josué. Obrigado a todos. Agradeço aqui também a participação dos meus amigos de comissão. É sempre um grande prazer. As palavras do Firmino eu também faço as minhas. É um prazer enorme mesmo, de verdade, fazer parte não só da comissão, mas estar presente aqui no conselho, que eu considero a minha casa também, já que eu sou um administrador. E eu faço 10 anos hoje, né? Hoje não, desculpa, esse ano eu faço 10 anos como administrador. E é um grande orgulho, Pagar o almoço. um grande... Vai pagar o café. E é um grande orgulho estar aqui presente, não só com todos os componentes da comissão, do conselho, mas também com você que está aí assistindo e guarda um pouquinho do seu espaço aí de vida do tempo para buscar mais informações. E é sempre um prazer estar trocando com vocês. Espero que a gente possa ter muito mais momentos como esse aqui. Obrigado. Modesto, muito obrigado também. Eu que agradeço e gostaria de dizer que o marketing é tudo isso, né? O marketing passa por essas análises, diria para você, complexas e sem caminhos definidos, mas são elas que nos levam a algum lugar. Então, muito obrigado. Carlos Alexandre, muito obrigado também. Eu que agradeço, Josué, o conselho, mais essa oportunidade aqui discutindo, falando com vocês. É sempre um crescimento muito grande discutir com os amigos, conversar. Se apoderem desse conhecimento, ser administrador é ter orgulho de ser administrador, né? Ser profissional de marketing é uma dessas áreas que são apaixonantes assim, no curso de administração. Então, o nosso conselho ele tem essa função e ele leva essa discussão para a nossa casa, né? É interessante. A administração está no seio da família também, a gente consegue discutir isso. Então, um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, José. Um abraço. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência e lembre-se de que o marketing é muito mais do que tudo isso que foi trabalhado aqui, porque é uma disciplina muito ampla e com um vasto campo para atuação para aqueles que são os profissionais da administração nos seus mais diversos níveis. Fique bem e até o próximo CRA RJ Entrevista.